Constituição Política do Império do Brasil. Carta de Lei de 25 de março de 1824. Manda observar a Constituição Política do Império, oferecida e jurada por Sua Majestade o Imperador Dom Pedro I, por graça de Deus, e unânime aclamação do povo, Imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, fazemos saber a todos os nossos súditos que, tendo-nos requerido os povos deste império, juntos em câmaras, que nós quanto antes jurássemos e fizéssemos jurar o projeto de Constituição, que havíamos oferecido às suas observações para serem depois presentes à nova Assembleia Constituinte, mostrando o grande desejo que tinham de que ele se observasse já como Constituição do Império, por lhes merecer a mais plena aprovação, e dele esperarem a sua individual e geral felicidade política, nós juramos o sobredito projeto para o observarmos e fazermos observar, como Constituição, que de hora em diante fica sendo deste Império, a qual é do teor seguinte, em nome da Santíssima Trindade título primeiro do Império do Brasil, seu território, governo, dinastia e religião. Inciso 1º. O Império do Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Eles formam uma nação livre e independente, que não admite com qualquer outra laço algum de união ou federação, que se oponha à sua independência. Inciso 2º. Seu território é dividido em províncias, na forma em que atualmente se acha, as quais poderão ser subdivididas, como pedir o bem do Estado. Inciso 3º. Seu governo é monárquico, hereditário, constitucional e representativo. Inciso 4º. A dinastia imperante é a do Senhor Dom Pedro I, atual imperador e defensor perpétuo do Brasil. Inciso 5º. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico, ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Título 2º dos cidadãos brasileiros. Inciso 6º. São cidadãos brasileiros, primeiro, os que no Brasil tiverem nascido, quer sejam ingênuos ou libertos, ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço de sua nação. Segundo, os filhos de pai brasileiro e os ilegítimos de mãe brasileira, nascidos em país estrangeiro, que vierem estabelecer domicílio no Império. Terceiro, os filhos de pai brasileiro, que estivessem em país estrangeiro, em serviço do Império, embora eles não venham estabelecer domicílio no Brasil. Quarto, todos os nascidos em Portugal e suas possessões que, sendo já residentes no Brasil na época em que se proclamou a independência nas províncias, onde habitavam, aderiram a esta expressa ou tacitamente pela continuação da sua residência. Quinto, os estrangeiros naturalizados, qualquer que seja a sua religião. A lei determinará as qualidades precisas para se obter carta de naturalização. Inciso 7º. Perde os direitos de cidadão brasileiro, primeiro, o que se naturalizar em país estrangeiro. Segundo, o que sem licença do imperador aceitar emprego, pensão ou condecoração de qualquer governo estrangeiro. Terceiro, o que for banido por sentença. Inciso 8º. Suspende-se o exercício dos direitos políticos, primeiro, por incapacidade física ou moral. Segundo, por sentença condenatória à prisão ou degredo, enquanto durarem seus efeitos. Título 3º dos Poderes e Representação Nacional. Inciso 9º. A divisão e harmonia dos poderes políticos é o princípio conservador dos direitos dos cidadãos e o mais seguro meio de fazer efetivas as garantias que a Constituição oferece. Inciso 10. Os poderes políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil são 4, o poder legislativo, o poder moderador, o poder executivo e o poder judicial. Inciso 11. Os representantes da nação brasileira são o imperador e a Assembleia Geral. Inciso 12. Todos estes poderes no Império do Brasil são delegações da nação. Título 4º do Poder Legislativo. Capítulo 1º dos ramos do Poder Legislativo e suas atribuições. Inciso 13. O Poder Legislativo é delegado à Assembleia Geral, com a sanção do imperador. Inciso 14. A Assembleia Geral compõe-se de duas câmaras, Câmara de Deputados e Câmara de Senadores ou Senado. Inciso 15. É da atribuição da Assembleia Geral, primeiro, tomar juramento ao imperador,
ao príncipe imperial, ao regente ou regência. Segundo, eleger a regência ou regente e marcar os limites da sua autoridade. Terceiro, reconhecer o príncipe imperial como sucessor do trono, na primeira reunião logo depois do seu nascimento. Quarto, nomear tutor ao imperador, caso seu pai o não tenha nomeado em testamento. Quinto, resolver as dúvidas que ocorrerem sobre a sucessão da coroa. Sexto, na morte do imperador, ou vacância do trono, instituir exame da administração que acabou e reformar os abusos nela introduzidos. Sétimo, escolher nova dinastia, no caso da extinção da imperante. Oitavo, fazer leis, interpretá-las, suspendê-las e revogá-las. Nono, velar na guarda da Constituição e promover o bem geral da nação. 10. Fixar anualmente as despesas públicas e repartir a contribuição direta. 11. Fixar anualmente, sobre a informação do governo, as forças de mar e terra ordinárias e extraordinárias. 12. Conceder ou negar a entrada de forças estrangeiras de terra e mar dentro do Império, ou dos portos dele. 13. Autorizar ao governo para contrair empréstimos. 14. Estabelecer meios convenientes para pagamento da dívida pública. 15. Regular a administração dos bens nacionais e decretar a sua alienação. 16. Criar ou suprimir empregos públicos e estabelecer-lhes ordenados. 17. Determinar o peso, valor, inscrição, tipo e denominação das moedas, assim como o padrão dos pesos e medidas. Inciso 16. Cada uma das câmaras terá o tratamento de augustos e digníssimos senhores representantes da nação. Inciso 17. Cada legislatura durará 4 anos, e cada sessão anual, 4 meses. Inciso 18. A sessão imperial de abertura será todos os anos, no dia 3 de maio. Inciso 19. Também será imperial a sessão do encerramento, e tanto esta, como a da abertura, se fará em Assembleia Geral, reunidas ambas as câmaras. Inciso 20. Seu cerimonial, e o da participação ao imperador, será feito na fórmula do regimento interno. Inciso 21. A nomeação dos respectivos presidentes, vice-presidentes e secretários das câmaras, verificação dos poderes dos seus membros, juramento e sua polícia interior, se executará na forma de seus regimentos. Inciso 22. Na reunião das duas câmaras, o presidente do Senado dirigirá o trabalho, os deputados e senadores tomarão lugar indistintamente. Inciso 23. Não se poderá celebrar sessão em cada uma das câmaras sem que esteja reunida a metade e mais um dos seus respectivos membros. Inciso 24. As sessões de cada uma das câmaras serão públicas, à exceção dos casos em que o bem do Estado exigir que sejam secretas. Inciso 25. Os negócios se resolverão pela maioria absoluta de votos dos membros presentes. Inciso 26. Os membros de cada uma das câmaras são invioláveis pelas opiniões que proferirem no exercício das suas funções. Inciso 27. Nenhum senador ou deputado, durante sua deputação, pode ser preso por autoridade alguma, salvo por ordem da sua respectiva câmara, menos em flagrante delito de pena capital. Inciso 28. Se algum senador ou deputado for pronunciado, o juiz, suspendendo todo o ulterior procedimento, dará conta à sua respectiva Câmara, a qual decidirá se o processo deva continuar e um membro ser ou não suspenso no exercício das suas funções. Inciso 29. Os senadores e deputados poderão ser nomeados para o cargo de ministro de Estado ou conselheiro de Estado, com a diferença de que os senadores continuam a ter assento no Senado e o deputado deixa vago o seu lugar na Câmara, e se procede a nova eleição, na qual pode ser reeleito e acumular as duas funções. Inciso 30. Também acumulam as duas funções se já exerciam qualquer dos mencionados cargos, quando foram eleitos. Inciso 31. Não se pode ser ao mesmo tempo membro de ambas as câmaras. Inciso 32. O exercício de qualquer emprego, à exceção dos de conselheiro de Estado e ministro de Estado, cessa interinamente enquanto durarem as funções de deputado ou de senador. Inciso 33. No intervalo das sessões, não poderá o imperador empregar um senador ou deputado fora do império,
nem mesmo irão exercer seus empregos quando isso os impossibilite para se reunirem no tempo da convocação da Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária. Inciso 34. Se por algum caso imprevisto, de que dependa a segurança pública ou o bem do Estado, for indispensável que algum senador ou deputado saia para outra comissão, a respectiva Câmara poderá determinar. Capítulo 2 da Câmara dos Deputados. Inciso 35. A Câmara dos Deputados é eletiva e temporária. Inciso 36. É privativa da Câmara dos Deputados a iniciativa, primeiro, sobre impostos, segundo, sobre recrutamentos, terceiro, sobre a escolha da nova dinastia, no caso da extinção da imperante. Inciso 37. Também principiarão na Câmara dos Deputados, primeiro, o exame da administração passada e reformada dos abusos nela introduzidos. Segundo, a discussão das propostas feitas pelo Poder Executivo. Inciso 38. É da privativa atribuição da mesma Câmara decretar que tem lugar a acusação dos ministros de Estado e conselheiros de Estado. Inciso 39. Os deputados vencerão, durante as sessões, um subsídio pecuniário, taxado no fim da última sessão da legislatura antecedente. Além disto, se lhes arbitrará uma indenização para as despesas da vinda e volta. Capítulo 3 do Senado. Inciso 40. O Senado é composto de membros vitalícios e será organizado por eleição provincial. Inciso 41. Cada província dará tantos senadores quantos forem metade de seus respectivos deputados, com a diferença que, quando o número dos deputados da província for ímpar, o número dos seus senadores será metade do número imediatamente menor, de maneira que a província que houver de dar 11 deputados dará 5 senadores. Inciso 42. A província que tiver um só deputado elegerá todavia o seu senador, não obstante a regra acima estabelecida. Inciso 43. As eleições serão feitas pela mesma maneira que as dos deputados, mas em listas tríplices, sobre as quais o imperador escolherá o terço na totalidade da lista. Inciso 44. Os lugares de senadores que vagarem serão preenchidos pela mesma forma da primeira eleição pela sua respectiva província. Inciso 45. Para ser senador requer-se, primeiro, que seja cidadão brasileiro e que esteja no gozo dos seus direitos políticos. Segundo, que tenha a idade de 40 anos para cima. Terceiro, que seja pessoa de saber, capacidade e virtudes, com preferência aos que tiverem feito serviços à pátria. Quarto, que tenha de rendimento anual, por bens, indústria, comércio ou empregos, a soma de R$ 800.000. Inciso 46. Os príncipes da Casa Imperial são senadores por direito e terão assento no Senado, logo que chegarem à idade de 25 anos. Inciso 47. É da atribuição exclusiva do Senado, primeiro, conhecer dos delitos individuais, cometidos pelos membros da família imperial, ministros de Estado, conselheiros de Estado e senadores, e dos delitos dos deputados, durante o período da legislatura. Segundo, conhecer da responsabilidade dos secretários e conselheiros de Estado. Terceiro, expedir cartas de convocação da Assembleia, caso o imperador o não tenha feito 2 meses depois do tempo que a Constituição determina, para o que se reunirá o Senado extraordinariamente. Quarto, convocar a Assembleia na morte do imperador para a eleição da regência, nos casos em que ela tem lugar, quando a regência provisional o não faça. Inciso 48. No juízo dos crimes, cuja acusação não pertence à Câmara dos Deputados, acusará o Procurador da Coroa e Soberania Nacional. Inciso 49. As sessões do Senado começam e acabam ao mesmo tempo que as da Câmara dos Deputados. Inciso 50. À exceção dos casos ordenados pela Constituição, toda reunião do Senado fora do tempo das sessões da Câmara dos Deputados é ilícita e nula. Inciso 51. O subsídio dos senadores será de tanto e mais metade do que tiverem os deputados. Capítulo 4 da Proposição, Discussão, Sanção e Promulgação das Leis. Inciso 52. A proposição, oposição e aprovação dos projetos de lei compete a cada uma das câmaras. Inciso 53. O Poder Executivo exerce por qualquer dos ministros de Estado a proposição que lhe compete na formação das leis, e só depois de examinada por uma comissão da Câmara dos Deputados,
onde deve ter princípio, poderá ser convertido em projeto de lei. Inciso 54. Os ministros podem assistir e discutir a proposta, depois do relatório da comissão, mas não poderão votar, nem estarão presentes à votação, salvo se forem senadores ou deputados. Inciso 55. Se a Câmara dos Deputados adotar o projeto, o remeterá à dos senadores com a seguinte fórmula: a Câmara dos Deputados envia à Câmara dos Senadores a proposição junta do Poder Executivo, com emendas ou sem elas, e pensa que ela tem lugar. Inciso 56. Se não puder adotar a proposição, participará o imperador por uma deputação de 7 membros da maneira seguinte: a Câmara dos Deputados testemunha ao imperador o seu reconhecimento pelo zelo que mostra em vigiar os interesses do império e lhe suplica, respeitosamente, digne-se tomar em ulterior consideração a proposta do governo. Inciso 57. Em geral, as proposições que a Câmara dos Deputados admitir e aprovar serão remetidas à Câmara dos Senadores, com a fórmula seguinte: a Câmara dos Deputados envia ao Senado a proposição junta e pensa que tem lugar pedir-se ao imperador a sua sanção. Inciso 58. Se porém a Câmara dos Senadores não adotar inteiramente o projeto da Câmara dos Deputados, mas se tiver alterado ou adicionado, o reenviará pela maneira seguinte: o Senado envia à Câmara dos Deputados a sua proposição, tal, com as emendas, ou adições juntas e pensa, que com elas tem lugar, pedir-se ao imperador a sanção imperial. Inciso 59. Se o Senado, depois de ter deliberado, julga que não pode admitir a proposição, ou o projeto, dirá nos termos seguintes: o Senado torna a remeter à Câmara dos Deputados a proposição, tal, a qual não tem podido dar o seu consentimento. Inciso 60. O mesmo praticará a Câmara dos Deputados para com a do Senado, quando neste o projeto tiver a sua origem. Inciso 61. Se a Câmara dos Deputados não aprovar as emendas ou adições do Senado, ou vice-versa, e todavia a Câmara recusante julgar que o projeto é vantajoso, poderá requerer por uma deputação de 3 membros a reunião das duas câmaras, que se fará na Câmara do Senado, e conforme o resultado da discussão se seguirá o que for deliberado. Inciso 62. Se qualquer das duas câmaras, concluída a discussão, adotar inteiramente o projeto, que a outra Câmara lhe enviou, o reduzirá a decreto e, depois de lido em sessão, o dirigirá ao imperador em 2 autógrafos, assinados pelo presidente e os 2 primeiros secretários, pedindo-lhe a sua sanção, pela fórmula seguinte: a Assembleia Geral dirige ao imperador o decreto incluso, que julga vantajoso e útil ao império, e pede à sua majestade imperial se digne dar a sua sanção. Inciso 63. Esta remessa será feita por uma deputação de 7 membros, enviada pela Câmara ultimamente deliberante, a qual ao mesmo tempo informará a outra Câmara, onde o projeto teve origem, que tenha adotado a sua proposição, relativa a tal objeto, e que a dirigiu ao imperador, pedindo-lhe a sua sanção. Inciso 64. Recusando o imperador prestar o seu consentimento, responderá nos termos seguintes: o imperador quer meditar sobre o projeto de lei, para a seu tempo se resolver, ao que a Câmara responderá que louva a sua majestade imperial o interesse que toma pela nação. Inciso 65. Esta denegação tem efeito suspensivo somente, pelo que todas as vezes que as 2 legislaturas, que seguirem àquela, que tiver aprovado o projeto, tornem sucessivamente a apresentá-lo nos mesmos termos, entender-se-á que o imperador tem dado a sanção. Inciso 66. O imperador dará ou negará a sanção em cada decreto dentro de 1 mês, depois que ele for apresentado. Inciso 67. Se o não fizer dentro do mencionado prazo, terá o mesmo efeito, como se expressamente negasse a sanção, para serem contadas as legislaturas, em que poderá ainda recusar o seu consentimento, ou reputar-se o decreto obrigatório, por haver já negado a sanção nas 2 antecedentes legislaturas. Inciso 68. Se o imperador adotar o projeto da Assembleia Geral, se exprimirá assim: o imperador consente, com o que fica sancionado, e nos termos de ser promulgado como lei do império, e um dos 2 autógrafos, depois de assinados pelo imperador,
será remetido para o arquivo da Câmara, que o enviou, e o outro servirá para por ele se fazer a promulgação da lei, pela respectiva Secretaria de Estado, onde será guardado. Inciso 69. A fórmula da promulgação da lei será concebida nos seguintes termos: Dom N. Por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, Imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou e nós queremos a lei seguinte, a íntegra da lei nas suas disposições somente. Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. O secretário de Estado dos Negócios o da repartição competente, a faça imprimir, publicar e correr. Inciso 70. Assinada a lei pelo Imperador, referendada pelo secretário de Estado competente e selada com o selo do Império, se guardará o original no arquivo público e se remeterão os exemplares dela impressos a todas as câmaras do Império, tribunais e mais lugares, onde convenha fazer-se pública. Capítulo 5 dos Conselhos Gerais de Província e suas atribuições. Inciso 71. A Constituição reconhece e garante o direito de intervir todo cidadão nos negócios da sua província e que são imediatamente relativos a seus interesses peculiares. Inciso 72. Este direito será exercitado pelas câmaras dos distritos e pelos conselhos, que com o título de Conselho Geral da Província, se devem estabelecer em cada província, onde não estiver colocada a capital do Império. Inciso 73. Cada um dos Conselhos Gerais constará de 21 membros nas províncias mais populosas, como sejam Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, e nas outras de 13 membros. Inciso 74. A sua eleição se fará na mesma ocasião e da mesma maneira que se fizera dos representantes da nação e pelo tempo de cada legislatura. Inciso 75. A idade de 25 anos, probidade e decente subsistência são as qualidades necessárias para ser membro destes conselhos. Inciso 76. A sua reunião se fará na capital da província, e na primeira sessão preparatória nomearão presidente, vice-presidente, secretário e suplente, que servirão por todo o tempo da sessão, examinarão e verificarão a legitimidade da eleição dos seus membros. Inciso 77. Todos os anos haverá sessão e durará 2 meses, podendo prorrogar-se por mais 1 mês, se nisso convier a maioria do Conselho. Inciso 78. Para haver sessão, deverá achar-se reunida mais da metade do número dos seus membros. Inciso 79. Não podem ser eleitos para membros do Conselho Geral o presidente da província, o secretário e o comandante das armas. Inciso 80. O presidente da província assistirá à instalação do Conselho Geral, que se fará no 1º dia de dezembro, e terá assento igual ao do presidente do Conselho e à sua direita, e aí dirigirá o presidente da província sua fala ao Conselho, instruindo do estado dos negócios públicos e das providências que a mesma província mais precisa para seu melhoramento. Inciso 81. Estes conselhos terão por principal objeto propor, discutir e deliberar sobre os negócios mais interessantes das suas províncias, formando projetos peculiares e acomodados às suas localidades e urgências. Inciso 82. Os negócios que começarem nas câmaras serão remetidos oficialmente ao secretário do Conselho, onde serão discutidos a portas abertas, bem como os que tiverem origem nos mesmos conselhos. As suas resoluções serão tomadas à pluralidade absoluta de votos dos membros presentes. Inciso 83. Não se podem propor nem deliberar nestes conselhos projetos: primeiro, sobre interesses gerais da nação; segundo, sobre quaisquer ajustes de umas com outras províncias; terceiro, sobre imposições cuja iniciativa é da competência particular da Câmara dos Deputados. Inciso 36. Quarto, sobre execução de leis, devendo porém dirigir a esse respeito representações motivadas à Assembleia Geral e ao Poder Executivo conjuntamente. Inciso 84. As resoluções dos Conselhos Gerais da província serão remetidas diretamente ao Poder Executivo,
pelo intermédio do presidente da província. Inciso 85. Se a Assembleia Geral se achar a esse tempo reunida, lhe serão imediatamente enviadas pela respectiva Secretaria de Estado, para serem propostas como projetos de lei e obter a aprovação da Assembleia por uma única discussão em cada Câmara. Inciso 86. Não se achando a esse tempo reunida a Assembleia, o imperador as mandará provisoriamente executar, se julgar que elas são dignas de pronta providência, pela utilidade que de sua observância resultará ao bem geral da província. Inciso 87. Se porém não ocorrerem essas circunstâncias, o imperador declarará que suspende o seu juízo a respeito daquele negócio, ao que o Conselho responderá que recebeu muito respeitosamente a resposta de Sua Majestade Imperial. Inciso 88. Logo que a Assembleia Geral se reunir, lhe serão enviadas assim essas resoluções suspensas, como as que estiverem em execução, para serem discutidas e deliberadas na forma do inciso 85. Inciso 89. O método de prosseguirem os Conselhos Gerais de Província em seus trabalhos e sua polícia interna e externa, tudo se regulará por um regimento, que lhe será dado pela Assembleia Geral. Capítulo 6 das Eleições. Inciso 90. As nomeações dos deputados e senadores para a Assembleia Geral e dos membros dos Conselhos Gerais das províncias serão feitas por eleições indiretas, elegendo a massa dos cidadãos ativos em assembleias paroquiais os eleitores de província e os representantes da nação e província. Inciso 91. Tem voto nestas eleições primárias, primeiro, os cidadãos brasileiros que estão no gozo de seus direitos políticos. Segundo, os estrangeiros naturalizados. Inciso 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais, primeiro, os menores de 25 anos, nos quais não se compreendem os casados e oficiais militares, que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e clérigos de ordens sacras. Segundo, os filhos família que estiverem na companhia de seus pais, salvo se servirem ofícios públicos. Terceiro, os criados de servir, em cuja classe não entram os guarda-livros e primeiros caixeiros das casas e de comércio, os criados da Casa Imperial que não forem de galão branco e os administradores das fazendas rurais e fábricas. Quarto, os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral. Quinto, os que não tiverem de renda líquida anual R$ 100.000 por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. Inciso 93. Os que não podem votar nas assembleias primárias de paróquia, não podem ser membros, nem votar na nomeação de alguma autoridade eletiva nacional ou local. Inciso 94. Podem ser eleitores e votar na eleição dos deputados, senadores e membros dos conselhos de província todos os que podem votar na Assembleia Paroquial. Excetuam-se, primeiro, os que não tiverem de renda líquida anual R$ 200.000 por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego. Segundo, os libertos. Terceiro, os criminosos pronunciados em querela ou devassa. Inciso 95. Todos os que podem ser eleitores são hábeis para serem nomeados deputados. Excetuam-se, primeiro, os que não tiverem R$ 400.000 de renda líquida, na forma dos artes. 92 e 94. Segundo, os estrangeiros naturalizados. Terceiro, os que não professarem a religião do Estado. Inciso 96. Os cidadãos brasileiros em qualquer parte que existam são elegíveis em cada distrito eleitoral para deputados ou senadores, ainda quando aí não sejam nascidos, residentes ou domiciliados. Inciso 97. Uma lei regulamentar marcará o modo prático das eleições e o número dos deputados relativamente à população do Império. Título 5º do Imperador. Capítulo 1º do Poder Moderador. Inciso 98. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegada privativamente ao Imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante,
para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. Inciso 99. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada, ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Inciso 100. Os seus títulos são imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil e tem o tratamento de majestade imperial. Inciso 101. O imperador exerce o poder moderador, primeiro, nomeando senadores, na forma do inciso 43. Segundo, convocando a Assembleia Geral extraordinariamente nos intervalos das sessões, quando assim o pede o bem do Império. Terceiro, sancionando os decretos e resoluções da Assembleia Geral, para quem tenham força de lei. Inciso 62. Quarto, aprovando e suspendendo inteiramente as resoluções dos Conselhos Provinciais. Arts. 86 e 87. Quinto, prorrogando ou adiando a Assembleia Geral e dissolvendo a Câmara dos Deputados, nos casos em que o exigir a salvação do Estado, convocando imediatamente outra, que a substitua. Sexto, nomeando e demitindo livremente os ministros de Estado. Sétimo, suspendendo os magistrados nos casos do inciso 154. Oitavo, perdoando e moderando as penas impostas aos réus condenados por sentença. Nono, concedendo anistia em caso urgente e que assim aconselhem a humanidade bem do Estado. Capítulo 2 do Poder Executivo. Inciso 102. O imperador é o chefe do Poder Executivo e o exercita pelos seus ministros de Estado. São suas principais atribuições: primeiro, convocar a nova Assembleia Geral Ordinária no dia 3 de junho do terceiro ano da legislatura existente. Segundo, nomear bispos e prover os benefícios eclesiásticos. Terceiro, nomear magistrados. Quarto, prover os mais empregos civis e políticos. Quinto, nomear os comandantes da força de terra e mar, e removê-los, quando assim o pedir o serviço da nação. Sexto, nomear embaixadores e mais agentes diplomáticos e comerciais. Sétimo, dirigir as negociações políticas com as nações estrangeiras. Oitavo, fazer tratados de aliança ofensiva e defensiva, de subsídio e comércio, levando-os depois de concluídos ao conhecimento da Assembleia Geral, quando o interesse e segurança do Estado o permitirem. Se os tratados concluídos em tempo de paz envolverem cessão ou troca de território do Império, ou de possessões, a que o Império tenha direito, não serão ratificados sem terem sido aprovados pela Assembleia Geral. Nono, declarar a guerra, e fazer a paz, participando à Assembleia as comunicações que forem compatíveis com os interesses e segurança do Estado. 10. Conceder cartas de naturalização, na forma da lei. 11. Conceder títulos, honras, ordens militares e distinções em recompensa de serviços feitos ao Estado, dependendo as mercês pecuniárias da aprovação da Assembleia, quando não estiverem já designadas e taxadas por lei. 12. Expedir os decretos, instruções e regulamentos adequados à boa execução das leis. 13. Decretar a aplicação dos rendimentos destinados pela Assembleia aos vários ramos da pública administração. 14. Conceder ou negar o beneplácito aos decretos dos concílios e letras apostólicas, e quaisquer outras constituições eclesiásticas, que se não opuserem à Constituição, e precedendo a aprovação da Assembleia se contiverem disposição geral. 15. Prover a tudo o que for concernente à segurança interna e externa do Estado, na forma da Constituição. Inciso 103. O imperador, antes de ser aclamado, prestará nas mãos do presidente do Senado, reunidas as duas câmaras, o seguinte juramento: juro manter a religião católica apostólica romana, a integridade e indivisibilidade do Império, observar e fazer observar a Constituição Política da Nação Brasileira, e mais leis do Império, e prover ao bem geral do Brasil, quanto em mim couber. Inciso 104. O imperador não poderá sair do Império do Brasil sem o consentimento da Assembleia Geral, e se o fizer, se entenderá que abdicou a coroa. Capítulo 3 da Família Imperial e sua dotação. Inciso 105. O herdeiro presuntivo do Império terá o título de Príncipe Imperial, e o seu primogênito de Príncipe do Grão-Pará. Todos os mais terão o de Príncipes. O tratamento do herdeiro presuntivo será o de Alteza Imperial, e o mesmo será o do Príncipe do Grão-Pará.
Os outros príncipes terão o tratamento de Alteza. Inciso 106. O herdeiro presuntivo, em completando 14 anos de idade, prestará nas mãos do presidente do Senado, reunidas as duas câmaras, o seguinte juramento: juro manter a religião católica apostólica romana, observar a Constituição Política da Nação Brasileira, e ser obediente às leis e ao imperador. Inciso 107. A Assembleia Geral, logo que o imperador suceder no império, lhe assinará e à imperatriz sua augusta esposa uma dotação correspondente ao decoro de sua alta dignidade. Inciso 108. A dotação assinada ao presente imperador, e à sua augusta esposa, deverá ser aumentada, visto que as circunstâncias atuais não permitem que se fixe desde já uma soma adequada ao decoro de suas augustas pessoas, e dignidade da nação. Inciso 109. A Assembleia assinará também alimento ao príncipe imperial, e aos demais príncipes, desde que nascerem. Os alimentos dados aos príncipes cessarão somente quando eles saírem para fora do império. Inciso 110. Os mestres dos príncipes serão da escolha e nomeação do imperador, e a Assembleia lhes designará os ordenados, que deverão ser pagos pelo Tesouro Nacional. Inciso 111. Na primeira sessão de cada legislatura, a Câmara dos Deputados exigirá dos mestres uma conta do estado do adiantamento dos seus augustos discípulos. Inciso 112. Quando as princesas houverem de casar, a Assembleia lhes assinará o seu dote, e com a entrega dele cessarão os alimentos. Inciso 113. Aos príncipes que se casarem, e forem residir fora do império, se entregará por uma vez somente uma quantia determinada pela Assembleia, com o que cessarão os alimentos que percebiam. Inciso 114. A dotação, alimentos e dotes, de que falam os artigos antecedentes, serão pagos pelo Tesouro Público, entregues a um mordomo, nomeado pelo imperador, com quem se poderão tratar as ações ativas e passivas, concernentes aos interesses da Casa Imperial. Inciso 115. Os palácios e terrenos nacionais, possuídos atualmente pelo Senhor D. Pedro I, ficarão sempre pertencendo a seus sucessores, e a nação cuidará nas aquisições e construções, que julgar convenientes, para a decência, o recreio do imperador e sua família. Capítulo 4 da Sucessão do Império. Inciso 116. O Senhor D. Pedro I, por unânime aclamação dos povos, atual imperador constitucional e defensor perpétuo, imperará sempre no Brasil. Inciso 117. Sua descendência legítima sucederá no trono, segundo a ordem regular de primogenitura e representação, preferindo sempre a linha anterior às posteriores. Na mesma linha, o grau mais próximo ao mais remoto, no mesmo grau, o sexo masculino ao feminino, no mesmo sexo, a pessoa mais velha à mais moça. Inciso 118. Extintas as linhas dos descendentes legítimos do Senhor D. Pedro I, ainda em vida do último descendente, e durante o seu império, escolherá a Assembleia Geral a nova dinastia. Inciso 119. Nenhum estrangeiro poderá suceder na coroa do Império do Brasil. Inciso 120. O casamento da princesa herdeira presuntiva da coroa será feito a aprazimento do imperador, não existindo imperador ao tempo em que se tratar deste consórcio, não poderá ele efetuar-se sem aprovação da Assembleia Geral. Seu marido não terá parte no governo, e somente se chamará imperador depois que tiver da imperatriz filho ou filha. Capítulo 5 da Regência na menoridade ou impedimento do imperador. Inciso 121. O imperador é menor até a idade de 18 anos completos. Inciso 122. Durante a sua menoridade, o império será governado por uma regência, a qual pertencerá ao parente mais chegado do imperador, segundo a ordem da sucessão, e que seja maior de 25 anos. Inciso 123. Se o imperador não tiver parente algum, que reúna estas qualidades, será o império governado por uma regência permanente, nomeada pela Assembleia Geral, composta de 3 membros, dos quais o mais velho em idade será o presidente. Inciso 124. Enquanto esta regência se não eleger, governará o império uma regência provisional, composta dos ministros de Estado do Império, e da Justiça, e dos 2 conselheiros de Estado mais antigos em exercício, presidida pela imperatriz viúva, e, na sua falta,
pelo mais antigo conselheiro de Estado. Inciso 125. No caso do falecer a imperatriz imperante, será esta regência presidida por seu marido. Inciso 126. Se o imperador, por causa física, ou moral, evidentemente reconhecida pela pluralidade de cada uma das câmaras da Assembleia, se impossibilitar para governar, em seu lugar governará, como regente, o príncipe imperial, se for maior de 18 anos. Inciso 127. Tanto o regente, como a regência, prestará o juramento mencionado no inciso 103, acrescentando a cláusula de fidelidade ao imperador, e de lhe entregar o governo logo que ele chegue à maioridade, ou cessar o seu impedimento. Inciso 128. Os atos da regência, o do regente, serão expedidos em nome do imperador pela fórmula seguinte: manda a regência em nome do imperador. Manda o príncipe imperial regente em nome do imperador. Inciso 129. Nem a regência nem o regente será responsável. Inciso 130. Durante a menoridade do sucessor da coroa, será seu tutor quem seu pai lhe tiver nomeado em testamento. Na falta deste, a imperatriz mãe, enquanto não tornar a casar, faltando esta, a Assembleia Geral nomeará tutor, contanto que nunca poderá ser tutor de imperador menor aquele a quem possa tocar a sucessão da coroa na sua falta. Capítulo 6º do Ministério. Inciso 131. Haverá diferentes secretarias de Estado. A lei designará os negócios pertencentes a cada uma, e seu número, as reunirá, ou separará, como mais convier. Inciso 132. Os ministros de Estado referendarão, ou assinarão, todos os atos do Poder Executivo, sem o que não poderão ter execução. Inciso 133. Os ministros de Estado serão responsáveis, primeiro, por traição; segundo, por peita, suborno, ou concussão; terceiro, por abuso do poder; quarto, pela falta de observância da lei; quinto, pelo que obrarem contra a liberdade, segurança ou propriedade dos cidadãos; sexto, por qualquer dissipação dos bens públicos. Inciso 134. Uma lei particular especificará a natureza destes delitos, e a maneira de proceder contra eles. Inciso 135. Não salva aos ministros da responsabilidade a ordem do imperador vocal, ou por escrito. Inciso 136. Os estrangeiros, posto que naturalizados, não podem ser ministros de Estado. Capítulo 7º do Conselho de Estado. Inciso 137. Haverá um Conselho de Estado, composto de conselheiros vitalícios, nomeados pelo imperador. Inciso 138. O seu número não excederá a 10. Inciso 139. Não são compreendidos neste número os ministros de Estado, nem estes serão reputados conselheiros de Estado sem especial nomeação do imperador para este cargo. Inciso 140. Para ser conselheiro de Estado requerem-se as mesmas qualidades que devem concorrer para ser senador. Inciso 141. Os conselheiros de Estado, antes de tomarem posse, prestarão juramento nas mãos do imperador de manter a religião católica apostólica romana, observar a Constituição e as leis, ser fiéis ao imperador, aconselhá-lo segundo suas consciências, atendendo somente ao bem da nação. Inciso 142. Os conselheiros serão ouvidos em todos os negócios graves e medidas gerais da pública administração, principalmente sobre a declaração da guerra, ajuste de paz, negociações com as nações estrangeiras, assim como em todas as ocasiões em que o imperador se propõe a exercer qualquer das atribuições do poder moderador, indicadas no inciso 101, à exceção da sexta. Inciso 143. São responsáveis os conselheiros de Estado pelos conselhos que derem, opostos às leis, e ao interesse do Estado, manifestamente dolosos. Inciso 144. O príncipe imperial, logo que tiver 18 anos completos, será de direito do Conselho de Estado. Os demais príncipes da Casa Imperial, para entrarem no Conselho de Estado, ficam dependentes da nomeação do imperador. Estes e o príncipe imperial não entram no número marcado no inciso 138. Capítulo 8º da Força Militar. Inciso 145. Todos os brasileiros são obrigados a pegarem armas, para sustentar a independência e integridade do Império,
e defendê-lo dos seus inimigos externos ou internos. Inciso 146. Enquanto a Assembleia Geral não designar a Força Militar Permanente de Mar e Terra, subsistirá a que então houver, até que pela mesma Assembleia seja alterada para mais, ou para menos. Inciso 147. A força militar é essencialmente obediente, jamais se poderá reunir sem que lhe seja ordenado pela autoridade legítima. Inciso 148. Ao Poder Executivo compete privativamente empregar a Força Armada de Mar e Terra, como bem lhe parecer conveniente à segurança e defesa do Império. Inciso 149. Os oficiais do Exército e Armada não podem ser privados das suas patentes, senão por sentença proferida em juízo competente. Inciso 150. Uma ordenança especial regulará a organização do Exército do Brasil, suas promoções, soldos e disciplina, assim como da Força Naval. Título 6º do Poder Judicial. Capítulo único dos Juízes e Tribunais de Justiça. Inciso 151. O Poder Judicial é independente, e será composto de juízes e jurados, os quais terão lugar assim no cível como no crime, nos casos, e pelo modo, que os códigos determinarem. Inciso 152. Os jurados pronunciam sobre o fato, e os juízes aplicam a lei. Inciso 153. Os juízes de direito serão perpétuos, ou que todavia se não entende que não possam ser mudados de uns para outros lugares pelo tempo, e maneira, que a lei determinar. Inciso 154. O imperador poderá suspendê-los por queixas contra eles feitas, precedendo a audiência dos mesmos juízes, informação necessária, e ouvido o Conselho de Estado. Os papéis, que lhes são concernentes, serão remetidos à relação do respectivo distrito, para proceder na forma da lei. Inciso 155. Só por sentença poderão estes juízes perder o lugar. Inciso 156. Todos os juízes de direito e os oficiais de justiça são responsáveis pelos abusos de poder e prevaricações que cometerem no exercício de seus empregos. Esta responsabilidade se fará efetiva por lei regulamentar. Inciso 157. Por suborno, peita, peculato e concussão haverá contra eles ação popular, que poderá ser intentada dentro de ano e dia pelo próprio queixoso, ou por qualquer do povo, guardada a ordem do processo estabelecida na lei. Inciso 158. Para julgar as causas em segunda e última instância, haverá nas províncias do Império as relações que forem necessárias para a comodidade dos povos. Inciso 159. Nas causas crimes, a inquirição das testemunhas e todos os mais atos do processo, depois da pronúncia, serão públicos desde já. Inciso 160. Nas cíveis e nas penais civilmente intentadas, poderão as partes nomear juízes árbitros. Suas sentenças serão executadas sem recurso, se assim o convencionarem as mesmas partes. Inciso 161. Sem se fazer constar que se tenha intentado o meio da reconciliação, não se começará processo algum. Inciso 162. Para este fim haverá juízes de paz, os quais serão eletivos pelo mesmo tempo, e maneira, porque se elegem os vereadores das câmaras. Suas atribuições e distritos serão regulados por lei. Inciso 163. Na capital do Império, além da relação, que deve existir, assim como nas demais províncias, haverá também um tribunal com a denominação de Supremo Tribunal de Justiça, composto de juízes letrados, tirados das relações por suas antiguidades, e serão condecorados com o título do Conselho. Na primeira organização poderão ser empregados neste tribunal os ministros daqueles, que se houverem de abolir. Inciso 164. A este tribunal compete, primeiro, conceder ou denegar revistas nas causas, e pela maneira, que a lei determinar. Segundo, conhecer dos delitos e erros de ofício que cometerem os seus ministros, os das relações, os empregados no corpo diplomático e os presidentes das províncias. Terceiro, conhecer e decidir sobre os conflitos de jurisdição e competência das relações provinciais. Título 7º da Administração e Economia das Províncias. Capítulo 1º da Administração. Inciso 165. Haverá em cada província um presidente, nomeado pelo imperador, que o poderá remover,
quando entender que assim convém ao bom serviço do Estado. Inciso 166. A lei designará as suas atribuições, competência e autoridade, e quanto convier ao melhor desempenho dessa administração. Capítulo 2º das Câmaras. Inciso 167. Em todas as cidades e vilas ora existentes, e nas mais que para o futuro se criarem, haverá câmaras, às quais compete o governo econômico e municipal das mesmas cidades e vilas. Inciso 168. As câmaras serão eletivas e compostas do número de vereadores que a lei designar, e o que obtiver maior número de votos será presidente. Inciso 169. O exercício de suas funções municipais, formação das suas posturas policiais, aplicação das suas rendas, e todas as suas particulares e úteis atribuições, serão decretados por uma lei regulamentar. Capítulo 3º da Fazenda Nacional. Inciso 170. A receita e despesa da Fazenda Nacional será encarregada a um tribunal, debaixo do nome de Tesouro Nacional, onde, em diversas estações, devidamente estabelecidas por lei, se regulará a sua administração, arrecadação e contabilidade, em recíproca correspondência com as tesourarias e autoridades das províncias do Império. Inciso 171. Todas as contribuições diretas, à exceção daquelas que estiverem aplicadas aos juros e amortização da dívida pública, serão anualmente estabelecidas pela Assembleia Geral, mas continuarão, até que se publique a sua derrogação ou sejam substituídas por outras. Inciso 172. O Ministro de Estado da Fazenda, havendo recebido dos outros ministros os orçamentos relativos às despesas das suas repartições, apresentará na Câmara dos Deputados anualmente, logo que esta estiver reunida, um balanço geral da receita e despesa do Tesouro Nacional do ano antecedente, e igualmente o orçamento geral de todas as despesas públicas do ano futuro, e da importância de todas as contribuições e rendas públicas. Título 8º das Disposições Gerais e Garantias dos Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos Brasileiros. Inciso 173. A Assembleia Geral no princípio das suas sessões examinará se a Constituição Política do Estado tem sido exatamente observada, para prover, como for justo. Inciso 174. Se passados 4 anos, depois de jurada a Constituição do Brasil, se conhecer que algum dos seus artigos merece reforma, se fará a proposição por escrito, a qual deve ter origem na Câmara dos Deputados, e será apoiada pela terça parte deles. Inciso 175. A proposição será lida por 3 vezes com intervalos de 6 dias de uma a outra leitura, e depois da terceira, deliberará a Câmara dos Deputados, se poderá ser admitida à discussão, seguindo-se tudo mais que é preciso para a formação de uma lei. Inciso 176. Admitida a discussão, e vencida a necessidade da reforma do artigo constitucional, se expedirá a lei, que será sancionada e promulgada pelo imperador em forma ordinária, e na qual se ordenará aos eleitores dos deputados para a seguinte legislatura que nas procurações lhes confiram especial faculdade para a pretendida alteração ou reforma. Inciso 177. Na seguinte legislatura, e na primeira sessão, será a matéria proposta e discutida, e o que se vencer prevalecerá para a mudança, ou adição, à lei fundamental, e juntando-se à Constituição, será solenemente promulgada. Inciso 178. É só constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes políticos, e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos. Tudo o que não é constitucional pode ser alterado sem as formalidades referidas, pelas legislaturas ordinárias. Inciso 179. A inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte: primeiro, nenhum cidadão pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Segundo, nenhuma lei será estabelecida sem utilidade pública. Terceiro, a sua disposição não terá efeito retroativo. Quarto, todos podem comunicar os seus pensamentos, por palavras, escritos,
e publicá-los pela imprensa, sem dependência de censura, contanto que hajam de responder pelos abusos que cometerem no exercício deste direito, nos casos, e pela forma, que a lei determinar. Quinto, ninguém pode ser perseguido por motivo de religião, uma vez que respeite a do Estado, e não ofenda a moral pública. Sexto, qualquer pode conservar-se, ou sair do império, como lhe convenha, levando consigo os seus bens, guardados os regulamentos policiais, e salvo o prejuízo de terceiro. Sétimo, todo cidadão tem em sua casa um asilo inviolável. De noite não se poderá entrar nela, senão por seu consentimento, ou para o defender de incêndio, ou inundação, e de dia só será franqueada a sua entrada nos casos, e pela maneira, que a lei determinar. Oitavo, ninguém poderá ser preso sem culpa formada, exceto nos casos declarados na lei, e nestes dentro de 24 horas contadas da entrada na prisão, sendo em cidades, vilas, ou outras povoações próximas aos lugares da residência do juiz, e nos lugares remotos dentro de um prazo razoável, que a lei marcará, atenta à extensão do território. O juiz, por uma nota, por ele assinada, fará constar ao réu o motivo da prisão, os nomes do seu acusador, e os das testemunhas, havendo-as. Nono, ainda com culpa formada, ninguém será conduzido à prisão, ou nela conservado estando já preso, se prestar fiança idônea, nos casos que a lei admite, e em geral nos crimes que não tiverem maior pena, do que a de 6 meses de prisão, ou desterro para fora da comarca, poderá o réu livrar-se solto. 10. À exceção de flagrante delito, a prisão não pode ser executada senão por ordem escrita da autoridade legítima. Se esta for arbitrária, o juiz, que a deu, e quem a tiver requerido serão punidos com as penas que a lei determinar. O que fica disposto acerca da prisão antes de culpa formada não compreende as ordenanças militares, estabelecidas como necessárias à disciplina e recrutamento do exército, nem os casos que não são puramente criminais, e em que a lei determina todavia a prisão de alguma pessoa, por desobedecer aos mandatos da justiça, ou não cumprir alguma obrigação dentro de determinado prazo. 11. Ninguém será sentenciado senão pela autoridade competente, por virtude de lei anterior, e na forma por ela prescrita. 12. Será mantida a independência do Poder Judicial. Nenhuma autoridade poderá avocar as causas pendentes, sustá-las, ou fazer reviver os processos findos. 13. A lei será igual para todos, quer proteja, quer castigue, e recompensará em proporção dos merecimentos de cada um. 14. Todo cidadão pode ser admitido aos cargos públicos civis, políticos ou militares, sem outra diferença que não seja a dos seus talentos e virtudes. 15. Ninguém será isento de contribuir para as despesas do Estado em proporção dos seus haveres. 16. Ficam abolidos todos os privilégios, que não forem essencial e inteiramente ligados aos cargos, por utilidade pública. 17. À exceção das causas que por sua natureza pertencem a juízos particulares, na conformidade das leis, não haverá foro privilegiado, nem comissões especiais nas causas cíveis ou crimes. 18. Organizar-se-á quanto antes um Código Civil e Criminal, fundado nas sólidas bases da justiça e equidade. 19. Desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente, e todas as mais penas cruéis. 20. Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente. Portanto, não haverá em caso algum confiscação de bens, nem a infâmia do réu se transmitirá aos parentes em qualquer grau, que seja. 21. As cadeias serão seguras, limpas, e bem arejadas, havendo diversas casas para a separação dos réus, conforme suas circunstâncias, e natureza dos seus crimes. 22. É garantido o direito de propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem público legalmente verificado exigir o uso e emprego da propriedade do cidadão, será ele previamente indenizado do valor dela. A lei marcará os casos em que terá lugar esta única exceção e dará as regras para se determinar a indenização. 23. Também fica garantida a dívida pública. 24. Nenhum gênero de trabalho, de cultura, indústria ou comércio pode ser proibido, uma vez que não se oponha aos costumes públicos,
à segurança e saúde dos cidadãos. 25. Ficam abolidas as corporações de ofícios, seus juízes, escrivães e mestres. 26. Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização. 27. O segredo das cartas é inviolável. A administração do correio fica rigorosamente responsável por qualquer infração deste artigo. 28. Ficam garantidas as recompensas conferidas pelos serviços feitos ao Estado, quer civis, quer militares, assim como o direito adquirido a elas na forma das leis. 29. Os empregados públicos são estritamente responsáveis pelos abusos e omissões praticadas no exercício das suas funções, e por não fazerem efetivamente responsáveis os seus subalternos. 30. Todo cidadão poderá apresentar por escrito ao Poder Legislativo e ao Executivo reclamações, queixas, ou petições, e até expor qualquer infração da Constituição, requerendo perante a competente autoridade a efetiva responsabilidade dos infratores. 31. A Constituição também garante os socorros públicos. 32. A instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. 33. Colégios e universidades, onde serão ensinados os elementos das ciências, belas letras e artes. 34. Os poderes constitucionais não podem suspender a Constituição, no que diz respeito aos direitos individuais, salvo nos casos e circunstâncias especificadas no parágrafo seguinte. 35. Nos casos de rebelião, ou invasão de inimigos, pedindo à segurança do Estado que se dispensem por tempo determinado algumas das formalidades que garantem a liberdade individual, poder-se-á fazer por ato especial do Poder Legislativo. Não se achando porém a esse tempo reunida a Assembleia, e correndo a pátria perigo iminente, poderá o Governo exercer esta mesma providência, como medida provisória, e indispensável, suspendendo-a imediatamente que cesse a necessidade urgente, que a motivou, devendo num e outro caso remeter à Assembleia, logo que reunida for, uma relação motivada das prisões e de outras medidas de prevenção tomadas, e quaisquer autoridades que tiverem mandado proceder a elas serão responsáveis pelos abusos que tiverem praticado a esse respeito. Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1823. João Severiano Maciel da Costa, Luiz José de Carvalho e Melo, Clemente Ferreira França, Mariano José Pereira da Fonseca, João Gomes da Silveira Mendonça, Francisco Vilela Barbosa, Barão de Santo Amaro - Antônio Luiz Pereira da Cunha, Manuel Jacinto Nogueira da Gama, José Joaquim Carneiro de Campos. Mandamos, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Constituição pertencer, que a jurem e façam jurar, a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. O Secretário de Estado dos Negócios do Império a faça imprimir, publicar e correr. Dada na cidade do Rio de Janeiro, aos 25 de março de 1824, terceiro da Independência e do Império. Imperador, com guarda, João Severiano Maciel da Costa.